Eu preguei 6 mensagens explicando a respeito da importância daquilo que é belo. Falei sobre o quanto a nossa vestimenta fala sobre nós. A última pregação eu falei sobre a roupa ideal para o cristão, para a mulher cristã. E eu quero terminar essa série de mensagens falando sobre a importância do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Corpo físico, sim. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos o dever de tratá-lo de uma forma correta, de nos alimentarmos de forma correta, de mantermos este sagrado templo que é a nossa carne, nas condições mínimas necessárias para que possamos ter uma vida saudável. É isso que nós vemos na Escritura, vemos alguns conselhos de Paulo, é o que eu vou ver aqui. Mas antes da gente ler, olha para cá primeiro. Uma vida enfadonha, arrastada, cheia de dores e uma velhice totalmente ruim, não é o que nenhum de nós aqui desejamos, mas de jeito nenhum. Você sabia que as maiores causas de morte no Brasil e no mundo não tem absolutamente nada a ver com violência, criminalidade? Não. Tanto no Brasil como no mundo, as maiores causas de morte têm a ver com problemas de saúde. AVC, infarto, diabetes, doenças pulmonares e tantas outras aí. Essas são, de fato, as maiores causas de morte no mundo. E nós vivemos uma época onde nunca se teve tanto mal súbito como tem na presente era. Você percebeu? Tanto pessoas velhas como pessoas novas. Nossa, fulano, deu um piripaque, acabou. Nunca se teve tanto. Por que será? Será que é porque o ser humano não tem deixado de cuidar da sua saúde da forma mais adequada? Porque as doenças de hoje eram bem raras no passado. E óbvio que isso tem uma relação, e eu vou mostrar isso aqui durante o decorrer do sermão. O que você precisa entender é que todos nós aqui, nós somos uma bomba relógio. O nosso corpo é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, se você não der o tratamento devido e adequado a si mesmo. É fundamental. Eu coloquei a pesquisa da DataSUS ali, põe por favor. De acordo com os dados do DataSUS, entre 2008 e 2017, ano dos últimos dados consolidados, o Brasil registrou 63.712 óbitos por complicações decorrentes da desnutrição. Isso representa uma média de 6.371 mortes por ano e 17 mortes por dia. O levantamento foi realizado pelo jornal Estadão. 17 mortes por dia por conta de desnutrição. Ou seja, morrem muito mais pessoas pelo excesso de comida e por má alimentação do que propriamente pela fome. Isso aqui são dados. E a má alimentação, atrelada à falta de exercício físico, de fato são os vilões de toda a humanidade. A maior causa de morte no mundo é má alimentação e falta de exercício físico. É claro que nós cremos que Deus, em sua forma, em sua soberania, Ele determinou todos os nossos dias de forma soberana. Acreditamos que nós não podemos acrescentar dias à nossa existência. Que o nosso dia, como diz o Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados. Mas a forma como nós chegamos ao final desses dias depende de como nós cuidamos do nosso corpo, de como nós agimos no dia a dia. Não podemos ser espirituais demais a ponto de negligenciar o cuidado com aquilo que é natural. Não podemos espiritualizar coisas que não são espirituais. Em 1 Timóteo, é o texto que eu ia ler, acompanhe comigo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Olha o que Paulo aconselha Timóteo. Ele vai dizer assim: por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Qual que é o contexto? Aqui, a carta a Timóteo é uma epístola pastoral. Paulo, ele está ensinando outro pastor, um pastor mais novo, Timóteo, e ele começa a dar inúmeros conselhos de como deve se comportar na igreja, como tratar os irmãos, como lidar no ministério. E não apenas conselhos de cunhos ministeriais, mas ele dá alguns conselhos naturais. Coisas básicas, como aqui, Timóteo provavelmente tinha algumas enfermidades, como diz aqui, e frequente,
E Paulo diz, olha, por conta disso daí, você precisa não beber água somente, você precisa de algo que é natural. E Paulo, com um ministério marcado pelo sobrenatural, curas, milagres, coisas absurdas, diante de um discípulo doente, Paulo indica a ele remédio. Ó, Timóteo, toma um pouquinho disso daqui, ó. Eu acho que vai fazer um bem danado para você. Algo natural, algo terapêutico. Hernandes Dias Lopes, quando ele vai comentar esse texto, ele comenta de uma forma fabulosa. Ele diz assim: o pai da medicina, Hipócrates, recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha fazia mal ao estômago. Plutarco declara que o vinho é a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Paulo é enfático em dizer que Timóteo, por motivos terapêuticos, deveria usar um pouco de vinho, e não muito vinho. É claro que este texto não pode, nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. Paulo se refere a cuidados medicinais e não a uma licença para beber. De acordo com William Buckley, Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude em um ascetismo que faz ao corpo mais mal do que bem. Ou seja, há coisas que são extremamente naturais. Nós não podemos espiritualizar aos extremos. Às vezes o seu filho está doente, você está, repreende o capeta, o demônio, ora. Não, às vezes é friagem, você deixa o menino tomar banho quente. E depois ele sai na friagem, e aí não tem nada de espiritual, absolutamente nada. O apóstolo não está diminuindo ou menosprezando o poder da fé, mas ele está aconselhando Timóteo a tomar cuidado com uma espiritualização exagerada. Esses dias eu não lembro qual dos meus 2 filhos mais velhos está tomando alguma coisa lá em casa, e eu vi que ele colocou muito açúcar. Eu disse, você está comendo muito açúcar? Cuidado. Ele disse, pai, mas eu sou novo. Eu falei, sim, mas a vida, ela é como um cartão de crédito. É uma compra aqui, você passa uma coisinha ali, a outra lá, e mais cedo ou mais tarde, esta fatura vai chegar. E se você não cuidar do seu corpo da forma devida, esta fatura vai chegar e com um valor bem alto. Então, é importantíssimo cuidarmos do nosso corpo de forma correta. Eu quero passar aqui alguns princípios. Põe o primeiro, por favor, ali, Caio. Primeiro princípio, cuidado com os extremos. A espiritualização exagerada, ou a naturalização de tudo, são os dois lados dos extremos ao qual nós não podemos ir. Lembra em João capítulo 3, versículo 6, Jesus, ele conversando com Nicodemos, ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há sim o nascimento natural, mas há também o nascimento espiritual. Em Mateus capítulo 4, Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ou seja, nós somos seres naturais, ao mesmo tempo que somos seres espirituais. Nós precisamos, para o alimento do Espírito, sermos cheios da palavra de Deus, tendo os nossos devocionais em casa, lendo a Escritura, cantando, como diz Efésios, cultuando a Deus. Mas nós precisamos também cuidar do corpo, porque somos seres, de igual modo, natural. Você precisa. A palavra é importante, mas você não deve esquecer que o alimento que entra dentro do seu corpo também. Você lembra que no Éden, logo ali na criação, o primeiro casal, Adão e Eva, eles desfrutavam da presença de Deus. Todo dia Deus vinha ter com eles na virada do dia. Mas juntamente com a presença de Deus, Deus disse, comam de tudo. Comam. Alimentem-se da forma correta. Ou seja, Deus supre o espiritual, mas o alimento é aquilo que vai manter o nosso corpo de pé. E nós devemos, sim, tomar cuidado com aquilo que ingerimos. Não por conta de impureza, claro. Porque Paulo diz, a Escritura diz, não é aquilo que entra que nos faz, que nos torna impuro. Mas devemos cuidar do corpo. E por que eu estou dizendo isso, meus queridos irmãos e irmãs? Porque nós tendemos a espiritualizar coisas e tendemos a não tomar cuidado com a alimentação, com aquilo que ingerimos, com a forma como cuidamos de nosso corpo. Isso é engano, claro. Veja como a Escritura é fantástica. Em Atos capítulo 27, depois você pode ler com mais calma na sua casa, é um episódio fantástico. Ali, Paulo e os prisioneiros estão sendo encaminhados a Roma para serem julgados pelo imperador.
E Paulo já começa a advertir desde o início: olha, não vai dar certo essa viagem, é melhor não irmos. Só que é claro, Paulo não foi ouvido, e mesmo assim a tripulação entrou no barco e foi. Aí então, por consequência de não darem ouvidos ao apóstolo, diz a Escritura que eles enfrentaram tempestade, que o barco começou a naufragar, a se despedaçar. Eles ficaram desesperados, começaram a jogar as coisas para fora do barco, para aliviar o peso. E então, tudo por consequência de desobediência, eles ficaram um longo período sem comer. Daí clamaram a Deus, né? E veja que interessante, Paulo, ele tinha uma promessa da parte de Deus. Deus falou para ele: Paulo, não vai se perder ninguém. Ninguém. Acho que eu coloquei ali, põe ali, por favor. Atos 27, 33 diz assim: enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperais e permanecem em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Mas calma aí, Paulo não está parecendo incrédulo? Deus disse a ele: Paulo, não vai morrer ninguém, todos vão terminar salvos. Aí Paulo vem e diz: vocês precisam comer. Porque o livramento de vocês, a salvação de vocês dependem de vocês comerem. Porque Paulo sabia, vocês vão precisar nadar. Já faz 14 dias que vocês não comem. 14 dias. Tanto é que depois nós vemos o comandante do navio dizendo assim: olha, aqueles que sabem nadar vão nadando, aqueles que não sabem se agarrem em tábuas. E de fato, todos, absolutamente todos, acabaram se salvando. Mas Paulo tinha uma palavra de Deus, de que nenhum deles se perderia, mas mesmo assim, Paulo não espiritualizou as coisas de forma exagerada, porque se fosse, talvez com alguns de nós, tendo a palavra de Deus que nenhum ia se perder, talvez diríamos assim: não, calma aí, Deus falou, Deus vai cumprir, vai mandar um helicóptero, vai fazer com que nós saiamos voando, vai enviar cachalotes como enviou para Jonas, ou vai fazer esse barco flutuar. Mas não, Paulo agiu de forma natural. Vocês precisam comer. E este episódio, ele serve de fato de advertência para mim e para você, e como exemplo de que escolhas naturais trazem consequências naturais. Como nós lidamos com a nossa vida, em especial com o nosso corpo, vai determinar como nós teremos a nossa vida, os nossos dias aqui, principalmente os dias da velhice. Isso é fundamental. Nós confiamos em Deus, claro, mas fazer a nossa parte é fundamental, fundamental. Veja, eu pergunto retórica, eu sei que todos fizeram isso, mas quantos aqui trancaram a porta antes de sair de casa para vir ao culto? Trancaram? Incrédulos. Sabe por que vocês são incrédulos? Porque a Escritura vai dizer no Salmo 127, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E você não confia em Deus? Eu sei que você confia. Você confia em Deus, mas você também faz a sua parte. É assim que funciona. Confiamos em Deus, mas aquilo que é natural, que está ao nosso alcance, devemos fazer. Não foi assim que de fato aconteceu também com a ressurreição de Lázaro? Lembra? Jesus, ele vem e diz aos homens: tirem a pedra. Jesus, ele ressuscitou um morto de 4 dias. O que era para ele arrancar aquela pedra? Ele poderia dizer assim, colocava o dedo na pedra, jogava longe. Podia levantar num braço, rodar, fazer igual bola de basquete. Poderia fazer qualquer coisa, mas ele não fez. Aquilo que era da parte dele, que só ele podia fazer, a ressurreição, isso ele disse: fica comigo. Agora, a pedra vocês não contam. Vai aí, remove a pedra. E é assim que de fato deve ser na minha e na sua vida. Aquilo que está ao nosso alcance, não devemos relaxar e deixar Deus fazer tudo. Deixemos, de fato, aquilo que apenas Deus pode fazer, nas mãos dele. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, principalmente em relação à alimentação, à nossa saúde, nós devemos fazer. Segundo princípio, a lei da semeadura. Por que eu digo isso? Como calvinistas, de fato, nós acreditamos na literalidade do Salmo 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Acreditamos que, de fato,
Todos os nossos dias foram escritos e determinados, como diz a palavra do Senhor. Que nós não podemos acrescentar dias em nossa existência, mas a forma como vivemos vai determinar como nós chegamos ao final desses dias, se bem ou se mal. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas acabou que eu esqueci, não consegui baixá-lo. Tem um vídeo bem interessante, que aparece dois velhinhos vivendo os seus 10 últimos anos. E aparece um, ele levanta, senta-se na cama, põe o seu tênis e sai para caminhar, enquanto o outro vem, senta-se, põe a sua pantufa e pega o seu andador. O outro senta na sua bicicleta e sai de manhãzinha para fazer pedalada. O outro senta-se na cadeira de roda e espera que a sua companheira o leve para tomar café. É fundamental. Isso fala muito dos hábitos que nós criamos durante a nossa vida. Se você já leu o Antigo Testamento, você deve se lembrar que, de fato, ali, os patriarcas, todos morreram velhos. É consenso que esta é a ordem natural da vida, morrer na velhice. Desde a criação, nós vemos que os limites de idade, eles foram sendo alterados. Em Gênesis vai dizer que Adão viveu 930 anos. Viveu muito. Mas, com o passar do tempo, a idade, o tempo de vida, nós vemos que foi sendo diminuído. Tanto é que a partir do dilúvio, Deus disse, olha, a medida cheia para vocês agora vai ser 120. E nós vemos Moisés, que viveu de fato essa medida cheia, 120 anos. Ele é o mesmo que escreve o Salmo 90, ao qual ele vai dizer assim, põe ele, por favor. Salmo 90. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele, com 120 anos, diz, olha, se você viver aí 70, 80, você está no lucro. Só que, via de regra, é enfado, é canseira. Portanto, esse papinho de, a terceira idade é a melhor idade. Mentira! É mentira. Mas se você viver de uma forma correta, cuidar do seu corpo, você pode, óbvio, né, com toda certeza, chegar ao final da sua vida aí melhor. Todos morrem velhos? Claro que não. Sabemos que, infelizmente, jovens morrem, crianças morrem. Mas há um consenso de que, quando isto acontece, a ordem natural da vida está sendo quebrada, porque o que se espera é que se morra na velhice. E a boa velhice dependerá de uma lei que Paulo diz, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Ou se você não plantar coisa alguma, você também não vai colher. Robert McCheyne, que foi um avivalista do país de Gales, morreu aos 29 anos. E ele diz uma frase muito marcante, acho que eu coloquei ali. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso entregar a mensagem. Ele fala isso fazendo referência ao seu próprio corpo. Porque ele não teve os cuidados adequados com a sua saúde e, de fato, uma doença o levou rapidamente por nunca ter cuidado da sua saúde da forma adequada. E a pergunta que eu e você devemos fazer é: como nós estamos lidando com o nosso corpo físico? Não estou falando da parte espiritual aqui, estou falando da parte física. Como você tem cuidado deste corpo que sustenta você? Ou, como diz as palavras de Robert McCheyne, como está cuidando do seu cavalo? Está alimentando, cuidando dele da forma adequada ou não? Uma má alimentação atrelada à falta de exercícios físicos não vai nos impedir de ir ao céu. Não vai. Mas vai fazer com que nós vivamos de uma forma muito debilitada aqui na Terra. Com certeza. Terceiro, como cuidar do corpo. Eu vou deitar um pouco mais aqui nessa parte. Põe em 1 Coríntios capítulo 6 ali, por favor. Paulo vai dizer assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Não sois de vós mesmos. O nosso corpo, essa carcaça a qual nós usamos para viver, segundo a Escritura, não é de nós.
Deus nos comprou. E por conta dele ter nos comprado com o seu sangue, é de suma importância que nós venhamos a cuidar daquilo que não é nosso, mas sim que é de Deus. Temos responsabilidades. Anteriormente, Paulo estava falando a respeito de moralidade, aqui no contexto de 1 Coríntios, mas é claro, mais que cuidar do corpo para que o corpo, né, se mantenha longe dos pecados morais e da impureza, tudo é envolvido. É tão certo que no versículo 13, Paulo vai dizer assim, os alimentos são para o estômago e o estômago são para os alimentos. Ele está falando de causa e efeito natural. Comer mal é viver mal. Se entupir de fritura, pizza, lanche, quase toda semana, vai trazer consequências sérias para você. Em Efésios capítulo 5, Paulo dá uma outra perspectiva de como cuidar do corpo. E a analogia que ele vai fazer em relação a Cristo e a igreja. Você pode abrir comigo rapidamente? Ele volta só um pouquinho. Primeiro, Efésios capítulo 5. Só algumas páginas aí. Efésios 5, 28. Olha a comparação que Paulo faz aqui. Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim, o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha que interessante, ele usa Cristo com o cuidado da igreja para mostrar o quanto nós devemos cuidar do nosso corpo. Assim como Cristo cuida da igreja, assim você deve cuidar do seu corpo. Lembre-se, Jesus em sua vida terrena, enquanto ele esteve aqui, ele comeu, ele teve fome, ele trabalhou, cansou, precisou descansar. Na época de Jesus, de fato havia muito mais cuidado com o corpo do que se há hoje, porque hoje o que predomina é o sedentarismo. Nunca se foi tão sedentário como a época atual. Terrível, terrível. O sedentarismo é algo absurdo. Eu quero destacar aqui apenas algumas áreas ao qual nós, de fato, deveremos dar uma atenção maior. Primeiro, em relação à alimentação. Por que eu digo isso? Efésios 5, 29 diz, olha, alimenta, né, e cuida do corpo. Mas você percebeu que, como eu citei aquela pesquisa, mais pessoas morrem pelo excesso de comida do que pela falta dela? Comer errado sempre trouxe desgraça. Sempre trouxe problema. Aliás, o problema inicial da humanidade, o pecado da desobediência, foi com comida. Percebeu que desde lá de trás, não apenas isso, Satanás, ao tentar Jesus no deserto, vocês lembram qual foi a primeira investida? Transforma a pedra em pão, comida. Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Comida está em todo lugar. Em Números capítulo 11, os hebreus saíram do Egito e começaram a reclamar. Boa era a vida que nós tínhamos lá, porque lá comíamos melões e alhos silvestres. Reclamar de melão e alho, ou ingratidão, né? Pelo amor. Mas veja, reclamaram da comida. Isso está em toda a Escritura. Em épocas passadas, de fato, o rigor ligado à alimentação era bem maior do que é hoje. Não é nada. Hoje em dia, o fast food, os motoboy, mas faz um desserviço danado a gente. Não temos nada contra eles, claro que não, mas o problema é nosso. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito dessa mensagem aqui. Coloca a foto, a primeira foto só, Caio, por favor. Eu coloquei lá, né? Pessoas numa praça nos anos 50 e 60. Eu coloquei desse jeito. Eu procurei um monte de fotos. Acha uma gorda aí. Põe a próxima, Caio. Mesma coisa, vou para o lado masculino. Acha um só, desse tamanho, assim. Fotos preto e branca, as fotos antigas, em nenhuma eu achei pessoa gorda. Aí, eu fui colocar fotos mais modernas. E por incrível que pareça, só em foto colorida tinha as pessoas desse tamanho, assim. Gordona da vida. Tem que tomar cuidado, falar gordo hoje em dia. Gordofobia. Mas antigamente não tinha. Por que será?
Será que o pessoal não dava mais atenção à questão do corpo? No final do século VI, o Papa Gregório Magno, ele institui a gula como um pecado capital. Sabemos, claro, o catolicismo não dita regras para nós, de forma alguma. Mas você percebeu como que a igreja foi não só aliviando essa questão da gula e da comida, mas começou a usar a própria palavra de Deus como desculpa para se comer de tudo e se viver de forma obesa. Sim, a própria Escritura é usada em relação a isso. Tem aquele dito popular, que eu tenho certeza que a maioria aqui já disse, inclusive eu. Já viu? Nós somos crentes, a gente não bebe, a gente come. A gente já tem até uma imagem em relação a isso. Comemos demais. Aí temos um monte de crente gordo por conta de gula. E a pessoa está lá repreendendo o demônio, sendo que ela tem que fechar a boca. Simples assim. Esses dias eu fui levar minha esposa ao médico, ela é minha filha, e do lado do posto de saúde ali tem uma padaria. E tinha um irmão, não é de nossa igreja, mas eu o conheço, tão gordo, sabe aquelas pessoas que a canela dele é dessa largura assim? Ele e a esposa deles têm um problema sério com a obesidade. E né? Eu entrei para comprar, não lembro o que eu fui comprar na padaria ali, e ele estava na minha frente. Tudo bem, paz? Ele falou assim, vê esses 2 sonhos desse tamanhão e esses 2 pães de creme desse tamanhão. Eu, de forma benigna, pensei, né? Não, deve ser um para ele e para a esposa, né? Pelo menos, né? Mas pode ser só para ele. Aí eu estou vendo. Não adianta depois colocar culpa em Satanás. Olha como se come mal. Absurdamente mal. E aí então, pessoas, quando são confrontadas dentro da igreja, por conta de não cuidar do corpo, de obesidade mórbida, muita gordura, a maioria sabe o que faz? Dá desculpa. Vai falar que é tireoide primeiro, que é uma mentira esse negócio de tireoide. Conversava com um médico aqui de nossa cidade, endocrinologista, Marcelo Reis, nome do doutor. Ele me dizendo, pastor, tireoide não engorda. É 2, 3 quilos ali no máximo. Aquele caso do Ronaldo aí, né, que não conseguiu emagrecer porque tinha tireoide, é mentira. Daí aquilo lá ficou na mídia, todo mundo acha que é normal. Mas na verdade são pessoas que comem demais e não conseguem segurar a boca. Mentira, mentira. Por isso que crente gordo é sinal de falta de domínio próprio. Porque não é isso que a Escritura vai dizer? Que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Se você não consegue resistir à tentação de um sonho de padaria, óbvio, né? De um pão de creme, de um sonho de padaria. A que tentação você vai resistir? O irmão uma vez dizia que ele, né, por conta do jejum, ele começou a ter alucinações. Ele disse que ele passou na frente de uma padaria, ele viu uma coxinha rebolando para ele. Não sei se é só jejum, você está fumando alguma coisa também, né? Pelo amor. Mas calma aí, se nós não conseguimos resistir a algo natural. Lembra que Jesus, ao enviar os discípulos, ele diz assim, comei de tudo que vos for oferecido. Aí os crentes, muitos pegam esta passagem, comei de tudo que vos foi oferecido, e esquece que é comer de tudo no sentido de não façam distinções aquilo que colocarem à mesa para vocês. Mas eles trocam o comam de tudo para comam tudo. Acaba com o que está na mesa. E fica algo extremamente feio. Comer de tudo é experimentar de tudo. Agora, comer tudo é liquidar a fatura. Comer tudo que há na mesa e às vezes até... Eu já vi criança morder até aquelas frutas de enfeite, né? Criança a gente dá até uma colher de chá, né? Mas come tudo, mas até a fruta que era de enfeite, se deixar o crente come. Comer algo. Comida, né? Comida é algo fantástico, algo maravilhoso. A Bíblia fala constantemente da alegria e da satisfação em comer. Todavia, ela condena os excessos. Sabe que quando você começa a comer, você até abre mais um botão do cinto. Ai, nossa, comi demais. Pecado. Exagero é pecado. Paulo, ele vai repreender os coríntios, porque eles estavam indo à ceia. Nós hoje fazemos a ceia com pão e com, né, o suco. Mas antigamente era ceia, comida mesmo. Meu sonho é, quando a gente tiver condição, fazer ceia assim, todo primeiro domingo do mês, aquela mesa farta aqui assim. Só que Paulo, ele condena os coríntios, porque eles estavam indo ao culto, à igreja, e comendo de forma exagerada, indo só para comer.
E aqui vai um conselho bem prático para nós. Quando tiver confraternizações, seja da família, seja da igreja, quando você for convidado por alguém para ir à casa dessa pessoa, não faça essa feiura de comer igual um desesperado, não. É feio. É falta de noção. Isso faz você ficar com uma má fama lascada. Nossa, chamar o fulano lá, se prepara, bate firme. Já falou isso de alguém? É a má imagem que as pessoas fazem de si mesmas. Além do mais, se você vai e come tudo que há à mesa, desesperadamente, a possibilidade dessa pessoa chamar você de novo é pequena. Porque sabe o tanto que o fulano dá prejuízo. E é claro, é importante você pensar também, por exemplo, no caso de você ser convidado por alguém, ao prejuízo que você pode dar àquela família. Sim, porque se você vai e acaba com a comida, você traz um prejuízo danado para eles, para o anfitrião. Eu sempre falo para os meus filhos, olha, lugar de matar a fome é em casa, não é na casa dos outros. E eu mesmo, as pessoas constantemente, né, me convidam, pastor, vem em casa, faz isso, faz aquilo. Eu quase nunca levo todo mundo, porque uma que se eu levar todo mundo também, pelo amor, né? 7. Na maioria das vezes vou só eu, ou eu e minha esposa com a bebezinha. Mas tem alguns irmãos que dizem, não, pastor, traz todo mundo aqui. Ah, daí a gente vai, né? Mas ainda assim, eu e a minha esposa, a gente já vai dando um sermão nos meninos do carro. Comam um pouco, comam tudo que oferecer, não reclamem de nada, se não gostou, simplesmente põe de lado. Porque criança, infelizmente, o sincericídio dele, às vezes, é terrível, né? E eu tenho um filho que é muito literalista, né? E tem uma vez o irmão falou assim pra gente, vamos comer com a gente, sei lá onde? Eu disse, não dá. Falta-me tempo. Né? Tempo. Eu falei, não dá. Não, pastor, eu vou pagar, vamos. Eu falei, você tem certeza? Olha o tanto de gente em casa. Não, vamos lá. E o irmão tinha uma condição financeira um pouco mais tranquila, mas ainda assim, nós fomos falando no carro. Coma um pouco, restaurante é comida por quilo, é caro. Não é porque o fulano ganha bem que nós vamos trazer prejuízo a ele. Coma um pouco, se quiser matar a fome, em casa. Só que falar essa frase, né? Coma um pouco, aí um dos meus filhos... Estávamos lá na fila do self-service, daí ele colocou um prato, um pouquinho de arroz, um filetinho de carne, um negócio, 2 batatas fritas, pesou 2,70. Não vou falar quem que é, mas haverá sinais. Ele se entrega toda vez, né? E eu lembro que nós estávamos lá, e ele com aquele pratinho de 2,70 assim para mim, sabe? Toda hora olhando, né? Daí o irmão chegou, Samuel, põe... Falei. Ah, você sabia já, né? Ai, meu Deus, falei. Olha lá. Meu Deus, devia ter falado. Mas aí ele falou assim, Samuel, põe mais aí. E ele assim, não precisa não. Não, tá ótimo. E olhando para mim, né? O irmão pescou já, né? Tá com medo do pai dele, por isso que ele colocou um pouquinho, né? Samuel, vem aqui. E colocou no prato dele lá. É claro, né? Ele foi para o extremo. Mas a gente tem que pensar nessa situação de não trazer prejuízo aos outros. Né? A gente tem que pensar nisso, né? Não prejudicar os outros irmãos. Isso é fundamental. Então, alimentação é fundamental. Põe próximo ali, por favor. Outra coisa que temos que tomar cuidado, põe ali, sobrepeso. Por que eu digo isso? Quantas vezes nós reclamamos aqui de dores na articulação? Vai abaixar, vai fazer tal coisa. Você sabia que o sobrepeso, ele pode mudar até ali realmente a parte óssea do seu joelho? E o seu joelho você usa para caminhar, para andar, para fazer tudo. Se você começar a ter problema no joelho, você vai ter problema em um monte de coisa. E isso é causado por conta do sobrepeso. Pastor, mas eu me alimento bem e ainda assim eu tenho sobrepeso. Por que essas coisas acontecem? É que, via de regra, o sobrepeso não vem só por comer mal. O sobrepeso ele vem basicamente por 3 coisas. Comer mal, é você não fazer exercício físico. E terceiro, dormir mal e dormir pouco.
Sabia que isso tem a ver também com a sua saúde? Você precisa aprender a dormir bem também. E essa é a terceira área que eu quero falar, né? A importância do descanso. Veja, nós temos um mandamento na Escritura. Pelo menos um dia da semana você deve descansar, parar as suas atividades. Trabalhar todo dia de forma desenfreada, sem ter folga, é pecado. Há um mandamento que devemos descansar. Eu sei que alguns exageram na questão do descanso e querem descansar muito. Óbvio que isso também é um erro. Só que, quantas vezes eu me via pensando assim, ficar dormindo demais é coisa de preguiçoso. Não, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nós não podemos ir para o extremo. A Bíblia diz que nós não devemos amar o sono. Mas é necessário que se durma bem, que se descanse bem, porque senão nós viveremos mal. Agora, se você se alimenta bem, se você faz exercício físico, mas você dorme aí 4, 5 horas por noite, você também está se prejudicando. Está basicamente programando o seu suicídio. Está fazendo mal à sua saúde. Veja o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tinha problema nenhum com o descanso. Por isso que havia um mandamento e ele deu o exemplo. Coloquei ali? Põe, por favor. Marcos 6,30 vai dizer assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Você imagina, Jesus envia os discípulos, eles começam a fazer a obra, a igreja começa a bombar, eles trabalham demais. Senhor, estamos vendo tanto resultado, está maravilhoso. E Jesus, que legal, que bênção. Senhor, e aí, vamos trabalhar mais. Jesus, não, vem aqui, tem algo importante para falar para vocês. O quê? Vamos descansar. Vamos dar uma paradinha. É fundamental parar para descansar. Pastor, mas o diabo não tira férias. É por isso que a vida dele é uma desgraça, né? É necessário que se pare. Este ano foi o primeiro ano que eu tirei 15 dias de férias. Nunca havia feito isso em todo esse tempo de ministério, quase 10 anos. Não foi por insistência da minha esposa, falta de insistência, né? Toda vez ela falava. Os irmãos falavam: pastor, para um pouco. E eu, de fato, trabalho muito. Ontem mesmo, eu fui dormir, era 2 horas da manhã. Só que eu percebi que eu trabalhava muito, mas estava sempre cansado, sempre com dor. Eu falei, não. E eu tirei mês passado, que eu tirei, né? Semana retrasada. Eu tirei férias, não fui viajar para lugar nenhum, sem dinheiro. Foi simplesmente para não acordar cedo todo dia. Foi simplesmente para acordar e não fazer nada. Para os meninos: pai, vamos jogar videogame? Põe para 2. Pai, vamos fazer tal coisa? É nós. Vamos treinar hoje? Agora. Descanso. Fundamental. E a quarta área que nós devemos tomar cuidado, já estou encerrando, deixa eu passar um pouquinho, vocês me perdoem. Exercício físico. Você primeiro precisa entender que a mobilidade é essencial para se viver bem. Eu vi uma vez um médico falando da importância de se treinar pernas, fazer exercício para as pernas, porque a academia, via de regra, os homens, eles querem, né, ficar daqui para cima grande. Daí parece um passarinho nas pernas, né, da cintura para cima, ficar desse tamanho. E eu vi esse médico, ele associou a falta de exercício para as pernas com demência. Na hora eu pensei, o que tem a ver exercício para a perna com demência? Então ele começou a explicar que se você não tem a musculatura da perna forte, isso aí vai te fazer perder mobilidade. E você precisa de mobilidade para tudo, você vive se movendo. E se você não consegue se mover, se você não consegue andar, aquilo ali vai afetando outros órgãos, todo o corpo, e afeta a sua mente. Por quê? Calma aí, eu não consigo andar. Pode ver, via de regra, pessoas que vão para a cadeira de roda, tem algum problema, ficam acamadas, elas vão definhando mais rápido, porque elas não conseguem fazer o básico, que é andar, e às vezes nós não damos valor nisso. Então esse médico está falando da importância de exercitar pernas. 1 Timóteo, capítulo 4, a parte B ali, e o finalzinho diz assim, Paulo dizendo para Timóteo: exercita-te na piedade,
pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da vida futura. Algumas outras versões dizem que o exercício físico tem pouco proveito ou algum valor. O problema é que, às vezes, a gente interpreta de que forma? Não tem nenhum valor, não tem nenhum proveito o exercício físico. Mentira. Primeiro que a comparação que Paulo está fazendo aqui é comparando o exercício físico com algo infinitamente superior. Neste caso, ele diz, essas coisas são incomparáveis. Isso aqui é pouco proveitoso comparado com isso aqui. Por quê? Porque a piedade, ela tem valor nesta vida e na vida por vir. O exercício físico apenas aqui nesta vida. Essa é a comparação de Paulo. Agora, o exercício físico é fundamental. É tão certo que a palavra que ele usa ali, né, exercita-te, é no grego ginásia. De onde vem a nossa palavra ginásio e tantas outras coisas aí, né, academia e por aí vai. E não só isso. O ginásio ali do exercita-te não era um exercício apenas de caminhada. Era algo extra. Era como se fosse, de fato, a academia da época. O exercita-te que Paulo faz a comparação ali. Porque, veja, eu falei que hoje o sedentarismo, de fato, ele reina. Hoje nós vamos fazer alguma coisa. Se você precisa ir a uma padaria 2 quarteirões atrás da rua da sua casa, na maioria das vezes a gente vai de carro. Porque a preguiça é algo absurdo. É 2 ruas, 2 quadras que a gente precisa andar. O que a gente faz? Não, vai de carro, é mais rápido. Você é preguiçoso também. É preguiça. Agora, antigamente, as pessoas andavam demais. Lembra a mulher samaritana quando ela vai tirar água? Caminha, pega água, volta caminhando, e fazia aquilo todo o santo dia, na hora do almoço. O sol a pino. Jesus constantemente viajava a pé, caminhando. Você vê, eu estou pregando Atos nas quartas-feiras, e quando Pedro vai até Cornélio, por conta daquela visão, Pedro caminha 60 quilômetros, 2 dias de caminhada, 30 quilômetros num dia, 30 no outro. Depois mais 60 para voltar, só de caminhada. E a palavra que Paulo usa aqui, ginásia, é algo extra, além dessa caminhada que o povo fazia, porque antigamente o povo fazia tudo caminhando. Por que a gente vive reclamando de dor? É porque nós não fortalecemos a musculatura do nosso corpo e, consequentemente, dores aparecem à torta à direita. Você precisa entender que o exercício físico ele é fundamental para a vida do cristão. A não ser que você tenha um problema muito grave, mas é fundamental se exercitar, porque quanto mais ficamos velhos, mais perdemos massa muscular. Então, se você não se fortalece enquanto dá tempo, a tendência é você ter uma velhice muito difícil. Eu sei que tem gente aqui, já estou encerrando, eu sei que tem gente aqui que vai ouvir isso aqui, está 10 anos que não faz uma caminhada, vai tentar correr 10 quilômetros amanhã. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vai morrer. Eu vou fazer o seu velório essa semana, se você fizer isso. Não faça isso. Não é isso que eu quero que você faça. Mas é fundamental você mudar a sua mentalidade. Eu preciso também cuidar do corpo. E cuidar do corpo é um processo. A gente não consegue, né, mudar da noite para o dia. Você precisa, ao menos, começar. E eu sei que você começando, por vezes você vai falhar. O que você faz quando você falhar? Comece de novo. Não desista, mas sempre continue tentando. Nós fomos comprados, como diz a Escritura, por Deus, e fomos chamados para glorificar a Deus através do nosso corpo. Então temos que cuidar dele também. Além do mais, se fizermos isso, a tendência é vivermos uma vida com menos dores, tenhamos uma velhice não tão dolorida e possamos, de fato, cumprir aquilo que a Bíblia nos ordena. Veja no caso dos homens. Deus deu basicamente 2 missões a nós, que somos homens. Provisão e proteção. Trazer o sustento para dentro de casa é fundamental. Mas proteger a família também é essencial. Como você vai conseguir proteger a sua família sendo alguém fraco, sedentário? Esses dias alguém mandou um vídeo aqui para mim, eu não lembro. Está passando um rapaz, mais uma moça e acho que uma outra menina. 2 moças e esse rapaz. E está vindo um cara na mesma calçada.
O cara vai e dá um soco na filha dele do nada. Do nada. E sai andando. O cara fica sem reação. Ai, o que eu faço? Falei, ô criatura, voador na nuca. Como assim você vai deixar fazer um negócio desse com sua filha, com a sua mulher? Se você é alguém fraco, alguém sedentário, alguém vem e faz o mal para alguém da sua casa e corre, o que você faz? Nada. Nada. Olha, esses dias eu estava aqui no centro de nossa cidade, e na hora que eu vi, mas me deu uma tristeza. Não é exagero, foi exatamente assim que aconteceu. Um carro parou aqui perto da calçada, parou aqui era a calçada, bem na praça de cima aqui. Saiu uma senhora, e depois, do outro lado da porta, saiu um homem tão gordo, tão gordo. Sabe aquelas pessoas que para sair, ela joga o corpo para cá do carro assim, põe uma perna, desse jeito. A guia, era aquela guia que não é a guia inteira, como se fosse metade da guia. O cara pegou a perna, com a ajuda da mãe, para colocar a perna em cima da guia, assim, desse jeito. Ele andou da ponta da guia até o final da calçada. Sentou ofegante. Eu olhei que ela falei, meu Deus. O sedentarismo mata. Não cuidar do corpo mata. Nós que somos homens, como vamos fazer se não nos mantermos fortes para defender os nossos? Os meus filhos, eu ensino os meninos, né? Como que eu falo para eles, né? Ó, vocês que quiserem casar, vocês têm que mandar o shape, porque vocês são feios. Pode ser feio de rosto, mas o corpinho tem que ser bonito. Faz exercício. E não só por isso. Eu falo para eles, ora, se vocês precisarem defender o irmão mais novo, como vocês fazem? Se precisar defender a irmã de vocês, a menorzinha, como vocês farão? Se são sedentários, você não consegue correr nada, precisam aprender. Fazer exercício, precisa aprender algum estilo de luta, algum tipo de defesa pessoal. É fundamental para nós como homens. Então, que venhamos a lembrar que, assim como Deus nos ordena cuidar do espírito, esse mesmo Deus manda que cuidemos do nosso corpo também. Amém, meus irmãos?